Ô pai, viu? Eu não tô com vontade de ir naquelas peças do Vô, sabe? Das crônicas. E tu sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Filha, se cuida. Boa peça. Tá. O badalo dos sinos da igreja, junto com os gritos das crianças entusiasmados que correm em direção à praça, conversando. As crianças
sempre conversam. As crianças sempre conversam. Isso me leva a uma reflexão. Viver é bom. Viver é realmente bom. Estou a falar sozinho. Não. Nunca falamos sozinhos. Nunca estamos a falar sozinho, mesmo que não saibamos com quem estamos falando. Sempre conversamos com alguém. Alguém que está aqui. Ou com alguém que não está mais aqui. Pois bem, eu estava e não estava na faculdade de medicina. Passava por média, pelo hábito de estudar. Porém, na última prova de semiologia, precisava de 10. Nas outras já tinha passado por média, mas tirar 10 em semiologia... Acho que por medo. Fiquei na última fila e o professor me disse: será o último a fazer a prova. Vais ter que esperar umas 2 ou 3 horas. Encontrei no leito um jovem de uns 26 anos, com uma cardiopatia congênita. Examinei e ele me perguntou o que eu tinha auscultado. Quanto que você precisa tirar na prova? Eu disse 10. Ele riu na minha cara e disse 10? 10 é impossível. Por mais boa vontade que o professor tenha, vai dar um 6, 7, 8 no máximo. Quer que eu lhe ensine? Eu respondi, é claro que eu quero. Ele, inteligente como era, sabia tudo da doença que o acompanhara a vida toda. Era exigente. Mandava eu colocar o estetoscópio exatamente no lugar onde devia. Conferia com o estetoscópio válvulas, ictus. Naquelas 2 horas, aprendi tudo sobre escuta cardíaca. E repeti, amando dele, inúmeras vezes. O professor, quando chegou, com o seu estetoscópio, conferiu a minha ausculta. Eu notei que o professor começou a ficar sorridente. E o paciente também. No corredor, colocou a mão no meu ombro e disse: que bom terminar o ano examinando um aluno que realmente aprendeu. Vou te dar 10. Eu vi no paciente e no professor que a vida era coisa muito séria, profunda. Senti vergonha. No dia seguinte, voltei à enfermaria para agradecer o meu paciente professor. Ele tinha dado alta. Nunca mais o vi.
Foi ele, o paciente, que me fez médico, que me fez conversar com a vida. Viver é conversar. Ô mãe, eu pinto de azul ou de vermelho? Tipo, pra combinar com a roupa de sábado, sabe, da festa. Ah, azul, com certeza. Bia, e como é que foi a peça? Ah, mãe, mais ou menos, sei lá. Filha, eram histórias do teu avô. É importante pro teu pai. Por isso que ele insiste tanto que você vá. Eu sei, mãe, mas sei lá. Bia, você era grudada com o teu avô, Bia. Por que isso agora? Ah, mãe, tu sabe que eu não gosto desse tipo de coisa, peça. Eu vou lá no meu quarto fazer o... Oi, mãe. Ah, não, sim, eu tô chegando em casa, eu tô na frente da emergência já. É, não, daqui a pouco eu chego. Eu passo na farmácia daí. Não, sim, sim. É, não, deixa que eu vou. Tá, eu vou demorar um pouco mais, mas eu tô chegando. Tá, beijo, tchau. Em todas as tardes do último ano da faculdade, estagiei em um hospital de pronto-socorro. No primeiro dia, encontrei meu colega e amigo, Carlos de Amorim Moraes. Nós dois, não tem como esquecer, nós fomos designados para a sala de atendimento das mulheres. Achamos que nela o sofrimento seria bem menor, que mais homens eram baleados, esfaqueados. Nós estávamos certos, mas só em parte, porque na sala de atendimento das mulheres, além delas, vinham os seus filhos pequenos. E já no primeiro dia, o movimento era tão grande no pronto-socorro, havia ocorrido um acidente de trânsito bem grave, muitos feridos estavam chegando, e ao mesmo tempo chegaram duas menininhas com as suas mães. E quem iria atendê-las? Só sobrávamos nós, ainda totalmente inexperientes. Só o Moraes e eu. Uma delas, devia ter uns 4 anos, pelo que eu lembro, havia bebido uma garrafa inteira de licor. Nós fizemos o procedimento e ficamos torcendo. Ao mesmo tempo, a outra menininha, devia ter uns 8 anos, creio, ela estava deitada de bruços sobre uma maca e ela tinha muitos cortes nas suas costas. Em cada um deles tivemos de suturar, claro, depois de injetar um anestésico. Eu me aproximava do seu rosto, tentava confortá-la. Vai demorar mais só um pouquinho. Quando pus a mão na sua cabeça e disse: Pronto, terminou. Você pode se levantar, mas devagar, devagarinho. Só então é que eu vi começarem a correr lágrimas dela.
E quando a sua mãe chegou, vindo da farmácia do hospital, onde fora comprar curativos para fazer em casa, as duas se abraçaram e choraram de soluçar. Quando a menininha deixou a sala, levada pela mão da mãe, eu tive a impressão que seus olhos enxergaram os meus. Nunca esqueci isso. Moraes e eu deixamos o pronto-socorro já de noite. Nós caminhávamos devagar, nossos músculos pareciam travados. Nos despedimos com um aperto de mão. No dia seguinte, nós já nos olhávamos com uma certa alegria. A alegria daqueles que descobrem que suas vidas passaram a valer a pena. Mas nem bem 2 anos haviam se passado e meu inesquecível amigo Moraes faleceu. Ainda hoje me pego conversando com meu amigo. Temos ainda muito assunto a falar sobre a emergência, o pronto-socorro, sobre as menininhas. Ô mãe, O que foi, Bia? me ajuda com o cabelo? Tá bom. Bom, Bia, eu vou ali pegar. Só não esquece de colocar a toalha pra secar depois, tá? Tá bom. Minhas histórias, que já estão nas folhas amareladas pelo tempo, são tantas histórias. Teve um tempo que tive que lidar com ratos. Sim, com ratos. Quem não teve? Quem não teve? Mas não eram ratos. Eram ratões. Nunca imaginara que para ser médico teria que perder o medo dos ratões. Os terríveis ratões do hospital. Bastava tentar chutá-los que eles fugiam. Tinham mais medo de nós do que de nós deles. Então, um brinde aos ratões. O João sem braço, 40 anos. Magro, de pouca fala. Sempre alguém lhe oferecia comida e ele não aceitava. Andava com o cotovelo do braço direito apoiado na mão esquerda.
A mão direita permanecia caída para frente, como se não tivesse movimento. A conversa me distraiu. E de repente a mão do cotovelo apoiado fez um movimento rápido e João pegou meu bife e foi embora a passos largos. Bom, a risada foi geral. Sempre alguém era vítima das proezas do João sem braço, que tinha 2 braços perfeitos. Diga-se de passagem. João sem braço. Era um amigo. Os natais, para mim, eram como a reunião do mundo. Todos que eu conhecia estavam lá. Uns parentes que me diziam terem existido eram trazidos para junto do pinheirinho enfeitado pelo discurso de algum adulto. Esses que desciam do céu para a reunião do mundo era gente muito boa. Os medos que me vinham de não mais ter esses natais, essa grande reunião, de passar sozinho, desapareceram com o caminhãozinho que tio João me deu. Porque quando eu tinha esse temor, eu imaginava colocar na carroceria do caminhãozinho os avós, pais, primos, minha irmã, meus irmãos, quando pequenos, que agora só os vejo grandes e meio velhos como eu, mais aqueles que vestiam a barba branca do Papai Noel, e também aquela gente muito boa que descia lá de cima, do céu. Todos chegariam em cima da carroceria do caminhãozinho. Só que quem decidiria agora quando a festa iria terminar, seria eu. Eu daria a corda no caminhãozinho, ele iria levantar a carroceria
despejaria de volta para seus mundos todos os convidados que, trazidos por minhas boas recordações, vieram em cima do caminhãozinho. A festa de Natal inteira iria escorregar da carroceria e voltar a repousar na memória que eu conservava dela. E, em vez de cadeiras duras, iria para minha cama, dormir o bom sono de quem passou o Natal em boa companhia. Meu caminhãozinho acho que está precisando de corda. Está sempre precisando de corda. Nossa avó, na verdade nossa super vovó, era uma mulher alta, magra, sempre bonita. Era quem matava as cobras. Ela também era hábil em matar com um fumigador umas formigas grandes, escuras, cuja picada doía e doía muito. Ela colocava um vestido preto que ia até os pés. Não sei se fazia de brincadeira. Ela era de um humor alegre, mas a sua figura, com aquela roupa preta, um lenço preto na cabeça e o fumigador, fazia a gente lembrar das gravuras que mostravam as pessoas na Idade Média lidando com as pestes. Quanto às cobras, ela usava um galho de arruda atrás da orelha e uma enxada. Alguém de nós, seus netos, percebia uma cobra e já gritava: "Vó, uma cobra!" Ela passava a mão na enxada e, com o galho de arruda atrás da orelha, executava o serviço com perfeição. Outra coisa que nossa avó fazia era plantar árvores. Ela plantava pinheirinhos, por isso a preocupação com as formigas. Ela também fazia doce de pera. Havia uma plantação de pereiras antigas lá na nossa chácara. Uma coisa só ela não fazia e deixava para nós. A gurizada da vila vinha roubar peras, era mais por aventura. De repente ela via um guri estranho em cima de uma árvore. E aí o grito era dela para nós, os netos: "Corram que estão roubando pera." Corríamos. E para nossa sorte, os ladrões corriam mais que nós, o que não era difícil. A minha avó seguidamente surge em minhas lembranças, me presenteando com o seu humor, a sua alegria, a sua coragem. E ela era maragata, convicta, se esqueço de contar. Nessa praça falta ele. Que saudade eu sinto dele.
Nessa praça falta ele. Que saudade eu sinto dele. Olho pro céu, está tudo escuro. Penso no que posso fazer pra mudar. Olho pro céu e sei que na verdade existe, por trás destas nuvens, o sol a brilhar. Olho pro céu e sei que na verdade existe, por trás destas nuvens, o sol a brilhar. O que posso fazer pra transformar este coração triste? O que posso fazer? Quem não é pobre não tem esse conhecimento. É como se tudo lhes chegasse filtrado. Eu realizava uma pesquisa em uma vila, digamos, difícil. Se as mulheres grávidas desejavam estar grávidas. Esta parte é uma das minhas preferidas. Já estava quase concluindo minha pesquisa quando, ao passar pela frente do bar, ouvi de um homem que estava na porta: "E aí, doutor? Não vai chegar?" Pago um liso e você me diz o que minha mulher contou. Como jamais eu iria contar, e como sua sobrancelha escura parecia pintada com tinta. Acelerei o passo e eu quase corri, entre risadas e corridas. Tempos depois, Lide Borges. Firminho nunca me perdoou por ter sido testemunha de sua frouxidão. Na minha frouxidão, não houve testemunha e eu a escondi dos colegas e amigos da época. Era muito jovem e não queria, ao encontrá-los, ouvir algo do tipo: Aí vem o pesquisador cagalhão. Me perdoe. Assim como fui um cagalhão, recordo de uma outra crônica. Eu também fui um fantasma. Eu já nem me lembrava mais. Mas eu fui um fantasma. Ocorre que entrara de cabeça na campanha de dar alta aos pacientes. Ninguém deveria ficar internado mais do que o necessário. Infelizmente, muitos pacientes vinham das cidades que eram distantes. Não conseguíamos contatos com seus parentes. A irmã de um paciente meu o visitava mensalmente. Quando encontrei sua casa, já havia escurecido. Fui recebido por ela, seu marido e 2 filhos pequenos. Havia uma sala, cozinha, um banheiro e um quarto. As crianças dormiam na sala. A pequena casa ficava bem no alto da vila.
Chegava-se a ela por uma escada e por um curto corredor aberto ao relento, sem cobertura. Aceitaram receber em sua casa o paciente com o compromisso de que eu fosse até lá atendê-lo. Estava hospitalizado há muito. Não sabiam como ele se adaptaria à vila. Uma semana depois da alta, voltei à pequena casa e encontrei o paciente agitado. Ele dormia no corredor aberto ao relento. Não havia mesmo lugar dentro da casa. Ele os havia enganado. Fazia que engolia a medicação. Os sintomas voltaram. Nas últimas madrugadas gritava palavras incompreensíveis. Acordava os vizinhos, assustava os pequenos sobrinhos. Tive, tristemente, de hospitalizá-lo novamente. E assim as semanas passaram-se. Ele voltou a estabilizar e eu fui falar com a sua irmã. Encontrei a casinha do alto da vila, habitada por outras pessoas que me disseram: a irmã de seu paciente foi embora com o marido e os filhos. E não informou para onde. Fugiram. Fugiram do Senhor, doutor. Uma mulher que falava alto e ria tomou a frente. As janelas se fecham quando o doutor entra no beco. O doutor traz a noite com ele. Era fato. Eu ia lá quando começava a escurecer. O doutor era um fantasma. Dá medo. É um psiquiatra. É um psiquiatra fantasma. Desci. Desci do alto da vila tentando acertar o caminho de volta. Meu paciente, que antes recebia mensalmente a visita da irmã, agora não iria mais vê-la. Provavelmente nunca mais. Todo o meu esforço em dar alta àquele paciente redundar em mais sofrimento para ele. Sua irmã, seu cunhado, seus sobrinhos. E para mim. Um dia, eu cruzei pela sua irmã. Ela fez que não me viu. E eu tive o bom senso de retribuir, fazendo de conta que também não a vi. Tinha consciência de que ela, eu, todos nós, nos sentimos melhor quando não somos vistos por fantasmas nenhum. É um negócio, sabe? Assim, né? Passamos
pela vida de forma bem discreta. Nem dá para dizer que a humanidade logo nos esquecerá. A grande humanidade sequer ficou sabendo de nossa existência. Esquecer quem ela nem ficou sabendo que existia. Não estamos nos livros de história, não somos Napoleão Bonaparte, não temos milhares de seguidores nas redes sociais. Vivemos, de fato, com uma parcela mínima da imensa humanidade, na nossa pequena humanidade, aquela que está à nossa volta, aquela cujos primeiros contatos ocorreu no pátio do colégio, nos recreios. No meu caso, havia um som que me fazia pensar que havia algo maior na vida. O som do recreio do colégio. Porque era um som que surgia de repente, forte, muito forte, como uma explosão. Também de repente se extinguia por inteiro. Por ordem de um sino, sumia de vez. Na vida adulta, é fato, meu mundo foi ampliado por mais relações afetivas, profissão, participação em eventos, por problemas da sociedade em que vivi, por uma série de sons. E desse espaço ampliado, acompanhei o que se passava na grande humanidade. Me interessei por saber de seu passado, presente, possibilidades futuras. Agora, no pós-vida adulta, percebo que esse interesse por observar a grande humanidade diminuiu. Minha atenção passa gradativamente a retornar ao pequeno mundo em torno de mim, que por sinal mantém semelhança com aquele da infância. Vocês sabem que ontem, ao dar-me conta de que caminhava na calçada em frente ao pátio do colégio, eu parei, esperei, e não é que o som que na minha infância me fazia pensar que havia algo maior, ressurgiu bem como antes. Como antes, explodiu do silêncio. Eram vozes, gritos alegres, risadas. Eram sons como os do recreio do meu colégio, como se eles estivessem me acompanhando nesses anos todos. Acho mesmo que os sons dos nossos recreios de infância nos acompanham e nos acompanharão para todo sempre. Mas temos de admitir que, de repente, por ordem de um sino qualquer, eles vão sumir de vez, era o que eu ia dizer. Mas até lá, conviveremos em nosso íntimo, com risadas e gritos de alegria. Viveremos na boa companhia de vozes amigas, para sempre amigas. Eu sei que tenho necessidades, vontades, saudades de dialogar com minhas velhas crônicas. E se nos becos de minhas memórias não me falha, eu escrevi mais algumas. Onde estariam? Minhas velhas companheiras e amigas e histórias de uma vida. Como já disse anteriormente, conversar é viver. E eu converso com minhas crônicas, com minhas histórias, com o meu passado. Esta é especial. No café de um hotel em Nova York,
Conheci um cirurgião uruguaio, ex-cirurgião. Contou que andava no bloco cirúrgico de um hospital de Montevidéu, quando chegou um homem cambaleando e sangrando. Colocou em uma maca e pediu para que o levassem imediatamente até a sala de cirurgia. Naquele mesmo momento, militares aos gritos bateram com violência na porta. Na porta do bloco. Era a época de ditadura. Dias tristes. Ditadura militar. Caçavam o homem por eles baleado. O cirurgião foi taxativo, gritou da porta do bloco: daqui para fora mandam vocês. Daqui para dentro mando eu. Os militares se olharam e me afrontaram. Te equivocaste. Entraram bloco adentro. Levaram preso o ferido, o cirurgião e outros mais que por ali estavam. Após um longo tempo na cadeia, conseguir ser solto foi quase um milagre. Quando soube que eu era psiquiatra no interior do Rio Grande do Sul, o ex-cirurgião me apresentou a sua bela esposa. Sempre defendera a existência de psiquiatra que subisse em seu cavalo e fosse nas fazendas do interior do Uruguai para atender os peões, já que por lá o número de suicídios era enorme. Sabia, sim, ele sabia da semelhança do seu país com o Rio Grande do Sul. Os gaúchos cometem muitos suicídios. E dirigindo-se à sua mulher, finalmente conheci um psiquiatra rural. Um homem alegre, viajado, educado, mas muito falante a ponto de não me deixar completar sequer uma frase. Continuou descrevendo sua imaginação, que incluía um psiquiatra em cima de um cavalo. Passou alguns anos. O cirurgião me telefonou. Estava de passagem para o Uruguai e queria aproveitar a oportunidade para acompanhar por um dia o trabalho de um psiquiatra rural. Quando respondi que nada do que ele imaginava acontecia, que eu não tinha cavalo, e mais, que nunca tinha montado em um cavalo, ele simplesmente emudeceu. Levou longos segundos para murmurar: impossível. Impossível, impossível um gaúcho nunca ter andado a cavalo. Nunca andei a cavalo. Continuo sem nunca ter andado a cavalo. Como os personagens de Ciro Martins, em sua trilogia Gaúcho a Pé. Um psiquiatra a galope pelos campos, a caça de um gaúcho suicida.
Um psiquiatra a galope pelos campos à caça de um gaúcho suicida. Ele esperava passar um dia junto com o psiquiatra a galope pelos campos à caça de gaúchos suicidas. Lastimo muito ter frustrado alguém que me deu muito. Que maravilha ter sido, pelo menos na imaginação de alguém, psiquiatra rural. Será que eu ainda posso aprender a andar a cavalo? Ao querido colega uruguaio. Um brinde. Não, sério, a festa ontem tava muito boa, juro. Mas não sei, eu acho que eu não deveria ter ido. Porque agora tem prova de bioquímica, sério. A Cibele marcou, tipo, semana passada, eu nem prestei atenção, e daí agora. Não, nossa, não vai ter tempo de estudar. Eu não vou conseguir estudar. Eu acho que eu não vou ir bem. Não, e o pior é que, tipo, eu ainda fiquei o tempo inteiro envolvida com essas coisas do meu pai e do meu avô, sabe? Aí eu não consegui estudar no resto do tempo e depois teve a festa. Tipo, não, eu vou enlouquecer, eu vou chamar um psiquiatra rural. O meu avô falava isso, muito muito nada a ver. Aí, ai não, se ele tivesse aqui, ele ia me ensinar esse conteúdo e eu ainda ia ir bem na prova, juro. Quem de nós não precisa de um farol para iluminar o nosso caminho? Que bom quando encontramos um farol, mesmo que um velho farol como esse. Na véspera do Natal, no corredor que me levava para a saída do hospital, em meio ao espocar episódico de foguetes, atrás de mim, um paciente, um menino. Doutor, diga-me, para alguém que eu estou aqui. Curvo-me para ouvi-lo melhor. Coloco as mãos em seu ombro e ele repete o mesmo pedido. Aqui, eu tinha. Sim, eu tinha de avisar que estava ali no hospital, na enfermaria, veio buscá-lo. Uma tia. Tia-mãe. Despedi-me deles no corredor que levava para a saída do hospital. E no impulso corri à janela. O menino continuava de mãos dadas com a tia, só que na rua a tia apressara o passo para poder acompanhá-lo, já que ele
em vez de caminhar um passo após o outro, pulava com os dois pés juntos. Aquele pular parecia fazer bem a ele. Para mim, fazia um bem danado. E continua fazendo. Com 86 anos, ele vivia da venda, a prestação de terrenos. Ocorre que alguns dos compradores ficaram sabendo dos infartos que passaram a acometê-lo e deixaram de pagar. Com meus 16 anos de idade, fiquei muito chocado. Logo agora que meu avô precisava tanto. Mais um motivo para seguir vivendo, dizia ele. Chamou João, meu irmão mais velho, para dirigir seu carro. Antes de embarcar, declarou alegre: vou caçar gansos. Ganso é difícil de caçar. Você está quase pegando. E ele vira o pescoço para a direita, para a esquerda e para a frente. Soube depois pelo João que ele escolheu visitar aquele que julgava ser o mais fofoqueiro dos devedores. Vejam vocês. Na visita foi gentil, alegre e com toda delicadeza e educação disse: estou preocupado com você. Muito preocupado. Vou morrer logo. Meus filhos vão brigar pela herança e você nunca vai conseguir a escritura do terreno. Que pena. No outro dia, vi com os meus olhos. Havia fila na frente de casa. Todos queriam pagar. E pagaram as prestações vencidas e todas as que estavam para vencer. E receberam. As escrituras. Meu avô me explicou. Ao contrário de se vitimizar, de acusar os outros de safado, todos temos um lado safado. Vamos usar nossa inteligência e vamos agir com delicadeza. Foi assim que aprendi o tamanho que devem ter em nossas vidas a inteligência e a delicadeza. Aprendi. Aprendi a caçar gansos. Aprendi.
Não vou contar detalhes da tarde que antecedeu a noite de seu falecimento, muito menos daquela madrugada escura e demasiado fria para o mês de agosto. Fui eu quem ouviu primeiro os apelos de minha avó e quem chegou antes de todos no quarto. Na última tarde em que ficamos juntos, ele me disse que partiria a qualquer hora. Meu avô quis olhar para o céu, de ensolarado, de céu bem azul. O jeito que ele olhava para cima era como se tentasse com os olhos sair de si, ir além, como se fosse sua obrigação, ou de sua natureza, não sei, tentar ir além. Ele quis dizer ir além. Um dia, se escondeu atrás de uma árvore e acendeu a lanterna. Era um monstro da luz. Levei um susto. E depois voltou de novo, com outro susto. Mas na terceira vez, eu peguei a luz no monstro da luz. Ele quis que eu pegasse a luz que era dele. Ele quis que a luz ficasse comigo. Obrigada, avô. Oi, pai. Assim não, eu tô aqui no parque. Pai, viu? Tu quer comer um X comigo hoje? É, de noite. É, de junto, tu quer ir comer um X? Tá, pode ser. Pai, viu? Te amo, tá? Tchau.
Olho pro céu, está tudo escuro. Penso no que posso fazer pra mudar. Olho pro céu e sei que na verdade existe. Por trás destas nuvens o sol a brilhar. O que posso fazer pra transformar este coração triste? O que posso fazer? Olho pro céu, está tudo escuro. Penso no que posso fazer pra mudar. Olho pro céu e sei que na verdade existe. Por trás das nuvens o sol a brilhar. O que posso fazer pra transformar este coração triste? O que posso fazer pra te mostrar que o bem ainda existe? O que posso fazer? Eu vou comprar um balão, sair voando por aí, só pra te dar um dia mais feliz. Eu vou comprar um balão, eu vou sair a procurar o sol que ainda brilha pra você. O que posso fazer pra te mostrar que o bem ainda existe? O que posso fazer? O que posso fazer? Eu vou cobrar um balão, sair voando por aí, só pra te dar um dia mais feliz. Eu vou cobrar um balão, eu vou sair a procurar o sol que ainda brilha. Eu vou cobrar um balão, sair voando por aí, só pra te dar um dia mais feliz. Eu vou cobrar um balão, eu vou sair a procurar o sol que ainda brilha pra você. Olho pro céu, ainda tá tudo escuro, mas vejo também um balão a voar.